O Salmo 139 é uma oração pessoal e um hino de louvor a Deus. Embora autor e criador de todo o universo, e de cada um de nós, Deus está pessoalmente envolvido com a vida de cada um. Ele se importa profundamente e compassivamente conosco, não apenas como um todo, mas individualmente. A Bíblia de Estudo NIV diz: este último grupo de salmos de Davi inclui as duas declarações mais belas do livro dos Salmos sobre a grandeza e a bondade de Deus, sendo uma delas, CSL 139, focada em seu relacionamento com uma pessoa. Pelo fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz e ter ressuscitado dos mortos, podemos nos aproximar de Deus livremente por meio de Cristo. Na oração, no louvor e no dia a dia, Ele é nosso amigo fiel. Jesus nos chama de seus amigos. Que Deus maravilhoso nós temos! Um Deus que salva. Somos conhecidos, amados e nunca estamos sós. Quando oramos este versículo, Deus responde fielmente. Devemos orar por nossos inimigos e pelos inimigos de Deus e suplicando, Ele sonda nossas almas também. Ele conhece nossos inimigos e a nós mesmos melhor do que nós. Paulo leu os salmos imprecatórios como as palavras de Cristo, faladas profeticamente por Davi. A implicação, então, é que Davi falou nesses salmos como o rei ungido inspirado por Deus, antecipando o rei e Messias futuro, que tem o direito de proferir o julgamento final sobre seus inimigos e o fará, como toda a Bíblia ensina. Isso não é vingança pessoal. É uma proclamação profética do que acontecerá no último dia quando Deus lançar todos os seus inimigos no lago de fogo, Apocalipse 20h15. Veja como eu reescrevi o texto usando outras palavras: Jesus Cristo ocupa o lugar de honra ao lado do Pai no céu, fazendo intercessão por nós. Através de sua obra redentora na cruz, o Espírito Santo mora em cada cristão. Lição 5: o julgamento é exclusivo de Deus. Se tu, ó Deus, matasses os ímpios, afasta-te de mim, ó homens sanguinários. Salmo 139:2.15. O julgamento é exclusivo de Deus. Muitos dos salmos nos ensinam a amar nossos inimigos e a clamar a Deus por eles. O que Davi quis dizer, então, quando escreveu os versículos 15 e 22? A pena de Davi foi divinamente guiada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é a verdade, e em toda a sua extensão aponta para Cristo Jesus. Com sabedoria, os versículos seguintes: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139:2.24. Lição 4: e nunca estamos sozinhos. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Salmo 139:2.7. Um dos maiores truques e mentiras do nosso inimigo é nos isolar e nos fazer acreditar que estamos sozinhos. Principalmente na sociedade atual. Mas mesmo quando não temos a presença física de outras pessoas nas nossas vidas, nunca estamos sozinhos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão sempre e para sempre conosco. É impossível se afastar de Deus. E Ele é poderoso para salvar. Davi conhecia bem essas qualidades de Deus, pois foi perseguido por um rei louco chamado Saul e teve que se esconder em uma caverna. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo formam um único e verdadeiro Deus Trino. Deus está em todos os lugares, o tempo todo. Deus sabe de tudo o que acontece no mundo e nas nossas vidas, mesmo que a gente não consiga ver. Ele não tem limites de tempo ou espaço. Ele já planejou nossos dias, e nada pode mudar ou atrapalhar seu bom propósito para nós. Sua vontade é melhor do que a nossa. Às vezes é difícil entender como Deus está no controle de um mundo tão caótico. Tanta violência, injustiça, tragédia e sofrimento marcam as situações cotidianas pelo mundo afora. Até mesmo os cristãos fiéis olham para o céu e se perguntam onde Deus está nas horas de crise. A soberania de Deus é total, não parcial. Ele controla tudo, direto ou indiretamente, ativamente ou permissivamente, seja como for, Deus está no comando e o seu domínio é completo e abrangente. Nada no universo é por acaso sem propósito divino. No meio da vida diária, os cristãos fazem bem em se lembrar do cuidado e da provisão do bom pastor.
A maioria das dúvidas, ansiedades e medos que afligem a alma cristã pode ser atribuída a uma falta de confiança em Cristo como o bom pastor. Embora Davi tenha escrito este salmo antes de Jesus vir à terra, tudo nas Escrituras aponta para a maior expressão de amor de Deus por nós na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Vivendo na nova aliança, podemos ler este salmo sabendo que Jesus venceu a morte e está assentado à direita do Pai. Aqueles que seguem a Cristo serão acolhidos no céu por toda a eternidade após a morte nesta terra. Deus age através de nossos vales. Lição 3: Deus está no controle. Você me viu antes de eu nascer. Cada dia da minha vida estava registrado no seu livro. Cada momento foi decidido quando ainda nenhum deles existia. Salmo 1:3-9:2.16. Lição 2: Somos criados com propósito. Eu te agradeço porque me fizeste de modo especial e admirável. Salmo 1:3-9:2.14. Fomos criados com propósito, para dar glória a Deus. Cada habilidade, dom e profissão tem um lugar no serviço do reino de Deus. Quem somos deve trazer honra a Deus. Não um medo de temer, mas uma honrosa reverência a Deus. Quando as pessoas veem a vida daqueles que seguem a Cristo, elas devem ver o sangue que Ele derramou fluindo de nossas vidas cotidianas. Segundo o biblioestuditous.com, admiravelmente significa ser distinto, marcado, ser separado, ser diferenciado. Não somos feitos admiráveis aos olhos do mundo, mas do coração de Deus, para dar glória ao seu nome. Cada um de nós foi propositalmente separado, diferente do mundo. Somos profundamente conhecidos por Deus, não apenas por fora, mas por dentro. Quando o coração é mencionado nas Escrituras, muitas vezes se refere ao centro de nossas almas e ao lugar onde tomamos decisões e guardamos nossas crenças. Deus está lá. Ele não se surpreende com nossas dificuldades físicas ou mentais. Ser profundamente conhecido por nosso Deus soberano significa que não estamos ocultos, nem devemos nos sentir obrigados ou convencidos pela culpa ou vergonha a nos esconder dele de forma alguma. Jesus, ao morrer na cruz, anulou a vergonha que fez Adão e Eva fugirem de Deus no paraíso. Mesmo que a maldição do pecado que vivemos nos faça querer fazer o mesmo, fugir e nos esconder quando erramos, Deus nos deu um caminho, por meio de Jesus, para levar nosso pecado aos seus pés, confessar e nos arrepender dele. O perdão de Deus, suas compaixões e a graça que temos através de Cristo Jesus se renovam a cada dia. Deus não apenas permite que sejamos como somos ou que tenhamos certas características. Cada parte do nosso ser é planejada. Deus sabe tudo sobre nós, escreveu Matthew Henry, e todos os nossos pensamentos e ações estão diante dele. Não podemos controlar os pensamentos que vêm à nossa mente durante o dia todo. Mas podemos escolher o que fazer com eles quando chegam. As Escrituras nos orientam a levar nossos pensamentos cativos. Alguns dos pensamentos que invadem nossas mentes são absurdos. No entanto, Deus vê cada um deles. Ele conhece nossas palavras antes de saírem de nossa boca. Ele sabe o que faremos. E Ele determina os nossos dias. Aqui estão 5 ensinamentos do Salmo 139 para encorajar seu coração. Lição 1: E somos profundamente conhecidos. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Salmo 1:3-9:2.13. Deus nos conhece desde antes de nascermos, pois Ele mesmo nos criou com cuidado e amor. Muitas vezes somos duros conosco mesmos e com os outros. O Salmo 139 nos ajuda a olhar para nós mesmos e para os outros com os olhos de Deus. Raça, etnia, deficiência, cada aspecto e traço foram feitos por nosso Deus intencional. Somos criados de forma única e especial, para glorificar a Deus. Ou seja, nada em nós é por acaso. Tua mão direita. A mão direita de Deus representa seu poder e sua proteção. Deus não apenas está conosco, mas também nos sustenta e nos guarda em todos os momentos. O salmista se sente seguro e amparado pela presença de Deus em sua vida. A noite resplandecerá como o dia. Esta frase significa que para Deus não há diferença entre a luz e as trevas, pois Ele vê tudo igualmente. Ninguém pode se esconder de Deus na escuridão, pois Ele ilumina tudo com sua glória. Os que pensam que podem fazer o mal sem serem vistos por Deus estão enganados.
Deus vê tudo e julgará cada um segundo suas obras. De modo assombroso fui formado. O salmista louva a Deus pela forma como ele o criou desde o ventre de sua mãe. Ele reconhece que seu corpo é uma obra-prima de Deus, feita com sabedoria e cuidado. Ele se maravilha com a complexidade e a beleza da vida humana. Maravilhosa é esta ciência. O salmista se maravilha com o conhecimento de Deus, que é infinito e incomparável. Ele reconhece que não pode entender como Deus sabe de tudo, pois isso está além da capacidade humana. Para onde me ausentarei? Nesta pergunta, o salmista não está querendo fugir de Deus, mas sim expressar que não há lugar onde ele possa estar longe de Deus. Ele sabe que Deus está presente em toda parte, tanto no céu como na terra, tanto na luz como nas trevas. Asas da alvorada. Esta é uma figura de linguagem para descrever a rapidez com que a luz do sol se espalha pelo céu ao amanhecer. O salmista usa essa imagem para dizer que mesmo se ele fosse para o lugar mais distante possível, Deus ainda estaria com ele. Começo. O salmista começa declarando que Deus o conhece por completo, desde seus pensamentos até suas palavras. Ele afirma que Deus sabe tudo o que ele faz e o que ele vai fazer, antes mesmo dele saber. Isso mostra o quanto Deus é sábio e poderoso, e o quanto ele se interessa por nós. Examinas. A palavra examinas significa provar, testar, avaliar. Deus não apenas nos observa, mas também nos avalia, para ver se estamos andando em seus caminhos ou não. Ele conhece nosso coração melhor do que nós mesmos, e Júnior 17h10, e sabe quais são nossas motivações e intenções. Muitas vezes somos enganados por nossa própria natureza pecaminosa. Antes que haja em mim. Deus não precisa esperar que falemos ou façamos algo para saber o que pensamos ou sentimos. Ele conhece nosso interior como ninguém. Nada pode ser escondido de Deus. Ele vê tudo claramente e com perfeição. Pois eles falam contra ti com maldade, e os teus inimigos usam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me entristeço por causa dos que se rebelam contra ti. Odeio-os com ódio total, considero os meus inimigos. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas ansiedades. Vê se há em mim algum caminho mau, e conduze-me pelo caminho eterno. Neste texto, vou compartilhar com vocês algumas lições que podemos tirar do Salmo 139, um dos mais belos e profundos da Bíblia. Esse salmo expressa a confiança e a admiração de Davi pela presença e pelo conhecimento de Deus em sua vida. Ele reconhece que Deus é onipresente e onisciente, ou seja, que Ele está em todo lugar ao mesmo tempo e que Ele sabe tudo o que se passa no universo. Se eu disser que as trevas me esconderão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilha como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o meu ser e me formaste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque fui feito de forma admirável e maravilhosa. Tuas obras são extraordinárias. Disso tenho plena certeza. Os meus ossos não te foram ocultos, quando no secreto fui criado e tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, ou no teu livro estavam escritos todos os dias determinados para mim, antes que qualquer deles existisse. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é imensa a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Ó Deus, tu eliminarás certamente os ímpios, afastem-se de mim os assassinos. Salmos 139. Tu me conheces bem, ó Senhor, pois me examinas profundamente. Tu sabes tudo o que eu faço e o que eu penso, mesmo de longe tu percebes as minhas intenções. Tu acompanhas os meus passos e os meus momentos de descanso, ou nenhum dos meus hábitos te é desconhecido. Antes que eu fale alguma coisa, tu já sabes o que vou dizer, ó Senhor. Tu me envolves por todos os lados e me proteges com a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim e está além do meu alcance, é tão sublime que não posso compreender. Como poderia eu fugir do teu espírito ou me esconder da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá, ou se eu descer ao mundo dos mortos, tu também estás lá.
Se eu voar nas asas da aurora e morar nos confins do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me